Bom dia, meninada. Não sei, eu acho que o som não vai sair muito bom, mas tudo bem, paciência. Contanto que vocês me ouçam bem, tá massa. Ei, sétimo cardápio da semana, tá? Eu vou apresentá-los a vocês, rapidinho, tá? Aqui nesse slide. E também você vai ter aí o vídeo da preparação, passo a passo. É só você seguir. Então, eu vou apresentá-los a vocês rapidinho aqui. Vamos lá. Tá aqui. Fechou, hein? Sétimo cardápio da semana. Prosperando com fio. Vamos lá, mulherada. Café da manhã. Veja como eu separei. E junto com o lanche da tarde, tá? Então, são mesmas refeições. Segunda-feira, você pode fazer assim: a tapioca pela manhã e a crepioca à tarde. Ah, mas qual horário? Naquele que te der aquela fominha depois do almoço. E vamos lá, acrescenta junto a isso um café preto. Eu coloquei sem açúcar, tá? Foca na redução do açúcar. Ah, não consigo ainda, Matheus. Tudo bem. Faz assim, pega o mascavo ou o açúcar demerara e vai diminuindo essa quantidade de colheres, né? Diminui para duas, depois diminui para uma, até você não precisar, até a sua mente entender que você não precisa de açúcar, tá bom? Continuando, a terça-feira você vai fazer um jejum intermitente. Como que funciona isso? Tá? E para que serve isso? Primeiro é o seguinte, ó, vamos supor que hoje você faça a sua última refeição às 20 horas. Então, dessas 20 horas até a 8 horas do dia seguinte ali, você não, na verdade, das 20 horas até as 8, dão 12 horas. Aí você vai acrescentar mais 4 horas, então 9, 10, 11, até meio-dia. Até meio-dia do outro dia, você não come nada, tá? Você vai só ali, ó, opções: água com limão, água com gengibre, suco de frutas. E por que isso? Porque o jejum ele serve para duas coisas. Primeiro, metabolizar melhor o seu organismo, ou seja, metabolizando mais o organismo, você vai emagrecer, tá? Que é o nosso nosso objetivo, a nossa tarefa dessa semana. E junto ao emagrecimento, ele faz com que você desenvolva mais rápido células novas. Então, essas células que morrem são substituídas por novas, de preferência mais fortes. Tá? Então, ou seja, tá? O desafio dessa semana é a gente emagrecer. Continuando, quarta-feira, você vai utilizar de vitaminas, uma banana, tá? Que você vai bater no liquidificador com meio babão, meio melão, morangos e põe essas castanhas do Pará ou de caju. Todos esses elementos aqui tem triptofano, que é para você melhorar seus hormônios do prazer, tá? E consequentemente eliminar a fibromialgia. Quinta-feira, tá? É o Overnight Oats, tá? É o nome é o nome dessa refeição, tá? Que eu vou explicar logo na sequência como que você vai utilizá-lo em fazê-lo. Sexta-feira, de novo, novamente um jejum, tá? No mesmo formato que eu expliquei anteriormente. Continuando, o Overnight Oats, que é essa refeição, tá? Quando você vai tomar? O café da manhã e o lanche depois do almoço. Então tá aqui, ó, eu não vou explicar, ler certinho, passo a passo, porque vai tomar tempo. Então é só você seguir o que está aqui, tá? Não tem erro. Tem explicando a preparação, bonitinho. Aí refeições, tá? Almoço e janta, que são os principais, ó. Tá aqui, ó. Como que você vai fazer a salada de macarrão integral com grãos de bico e vegetais frescos? Os ingredientes, o molho, aqui os complementares, e também até eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas são essenciais. Por quê? A combinação de feijão com arroz, tá? Tem proteínas essenciais, ovos tem proteínas essenciais e a carne de frango.
Junto a isso, peixes, atum, sardinha, tá? Rico em ômega 3, ômega 6, ômega 12, tá? São óleos essenciais para articulação, enfim, para desintoxicar. Refogadinho de lentilha com berinjela, tá aqui, só seguir nada. E o desafio da semana, tá? Como eu expliquei no começo, qual que é o fator importante? Não pode simplesmente só seguir o que está comendo lá, chegar aqui e comer essas porcaria. Porque o leite derivado animal intoxica, carne vermelha tem proteínas boas, mas também para a sua situação em específico não vai ajudar, tá? Então, substitua pelo frango. Pão. É pão branco, pão amarelo, pão rosa, pão preto. O pão que for, tá? Tira, vamos tentar tirar. Por isso que eu deixei aqui, ó, o desafio da semana. Tenta não comer o pão. Muito menos bolacha recheada, biscoito, tá certo? Deixa para o final de semana, deixa lá sábado, domingo você dá aquela escapada. E o que acontece? Porque tudo isso aqui vai gerar um único objetivo que é emagrecer. Olha essa palavrinha, emagrecimento. Vai te dar um bem-estar melhor, você vai gostar mais do seu corpo, da sua aparência, você vai se sentir mais leve, mais forte e resistente. E isso faz com que a sua fibromialgia nem faça cócegas em você. Tá? Então, é só fazer que você vai entender. Tá? Vocês estão acima do peso, a grande maioria, 90%, não tem condições físicas. Como é que vai suportar a fibromialgia? Sem músculo, sem articulações resistentes, tendões atrofiados. Você precisa ter essa concepção, tá? Então é isso. Chega de encebação, vai lá, pega aí, compra essa alimentação, esse cardápio e vamos aí continuando, tá, com a nossa 7ª semana. Abraços, meninas. Fui. 3 vidros aqui, isso aqui são vidros de conserva de pepino que eu tô reutilizando de 350 ml. Aí primeiro eu vou colocar meia xícara de aveia em flocos em cada um deles. Meia xícara aqui para mim é 120 ml. Depois eu vou acrescentar aqui uma banana bem madura que eu amassei. Eu vou dividir ela nos 3 recipientes. Uma colher de sopa de sementes de chia. Uma colher de sopa de proteína em pó vegana, essa aqui é sabor baunilha. Uma colher de chá de canela. E aí depois eu acrescento meia xícara de água em cada um dos potes. E aí eu vou misturar tudo bem. Aqui é bom misturar bem mesmo, porque senão a chia ela gruda e vira uma bola. Então é bom você misturar assim bem até ver que a chia tá toda espalhada no vidro. E aí depois eu vou acrescentar aqui mais ou menos assim 1/4 de xícara de leite de soja. Se você não tem leite aqui, você pode acrescentar água mesmo, também dá certo, fica bem cremosinho. E aí no final aqui eu tô acrescentando meia xícara de frutas vermelhas congeladas. E você pode acrescentar qualquer outro tipo de fruta. Aí eu coloco a tampa e vou colocar na geladeira e consumir nos próximos 3 dias. Na hora de consumir, você pode comer direto para fora do pote, ou você pode acrescentar ele numa tigela, e aí às vezes eu acrescento um pouquinho mais de leite, depende assim da consistência que você gosta. Se você quiser mais líquido, você pode só acrescentar um pouquinho mais de leite ou algum tipo de iogurte vegano, se você tiver. Aqui também eu tô acrescentando um pouquinho mais de pasta de amendoim e um pouquinho mais de leite de soja. Vou começar aqui fazendo a salada de macarrão integral com grão de bico e vegetais frescos. Eu começo primeiro cozinhando 1,5 xícaras de macarrão pena integral. Eu acrescentei aqui sal e um pouquinho de azeite de oliva na água e vou cozinhar ele al dente, conforme as instruções da embalagem. Depois, para fazer a salada, eu também vou utilizar aqui grão de bico. Eu estou usando grão de bico de lata, 2 latas, mas eu não vou usar todo ele. Eu vou utilizar 2 xícaras. 350 gramas de tomate cereja, rabanetes, um pimentão amarelo, um pepino, meia xícara de amendoim torrado para dar mais crocância e também acrescentar um pouquinho mais de proteína e um maço de salsinha.
E agora, enquanto o macarrão está cozinhando, eu vou escorrer o grão de bico de lata em água corrente. Aí eu coloco na peneira e passo assim em água corrente até a água embaixo sair limpa. Em seguida eu vou fazer o molho. Aqui eu estou amassando um dente de alho numa tigelinha. Depois eu acrescento 4 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de chá de mostarda, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de melado, o sumo de meio limão. E aí é só misturar tudo e pronto. E, gente, esse molho é maravilhoso. Não deixe de fazer ele, porque faz toda a diferença nessa salada. E agora que o macarrão já está cozido, escorrido e frio, aqui é bom que ele esteja frio, eu acrescento ele numa tigela bem grande com 2 xícaras do grão de bico que eu escorri antes e os vegetais que eu já cortei aqui tudo bem pequenininho, o pepino, o tomate cereja, o pimentão, os rabanetes, a salsinha. E aí eu tô acrescentando o amendoim e o molho por cima. E aí é só você misturar tudo bem e prontinha a nossa salada. Eu tenho certeza que você vai adorar ela porque ela é muito gostosa. E agora que a salada já tá prontinha, eu vou dividir ela em 3 tigelas de vidro com tampa. Cada tigela aqui tem 650 ml. E também já vou deixar uma porção separada para mim comer de janta. Então toda essa salada aqui rendeu 4 porções, 4 almoços ou 4 jantas. Depois que eu coloquei nas tigelas, eu vou levá-las na geladeira para consumir nos próximos 3 dias. E por último, agora eu vou fazer o refogadinho de lentilhas com berinjela e acompanhado de um purê de couve-flor. Aqui eu vou começar cozinhando uma cabeça de couve-flor com 2 batatas doces, como eu disse antes. Eu só corto a couve-flor em pedaços pequenos, descasco a batata e acrescento tudo numa panela, cubro com água e vou deixar cozinhar até a couve-flor e a batata doce estar bem macia. Depois que a batata doce e a couve-flor já estão bem macios, eu escorro o líquido e aí eu vou bater tudo com mixer de mão. Se você não tem mixer de mão, você pode amassar com garfo ou com um amassador de batata. Depois que tudo já tá tudo assim bem na consistência de purê, eu acrescento 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de alho em pó, um pouco de azeite de oliva, uma porção bem grande de cebolinha picada. Aí eu ligo o fogo embaixo, misturo um pouco e aí eu vou acrescentar um pouquinho de leite de soja aqui e uma porção de espinafre. Aí eu continuo assim misturando tudo em fogo baixo até o espinafre tá bem murcho. E aí eu desligo o fogo e pronto. E para fazer o refogadinho aqui eu vou utilizar 1,5 xícara de lentilhas que tá demolhando desde ontem à noite, uma berinjela grande, uma cebola média, 4 dentes de alho, 500 ml de tomates picados de lata sem tempero e meia xícara de leite de coco. E eu começo refogando numa frigideira grande a cebola e o alho e 1 colher de sopa de óleo de coco. Quando a cebola e o alho já estão assim um pouquinho transparente e refogadinho, eu acrescento a berinjela e 1 colher de chá de sal. E aí eu vou refogar bem essa berinjela, assim, fritar, até ela tá um pouquinho dourada, assim, na borda e bem cozida, assim, com aspecto meio murchinho. Aí, em seguida, eu acrescento aqui a lentilha sem a água da demolha, né, escorrido líquido, os tomates picados de lata, 1 colher de sopa de páprica doce e 2 xícaras de água, que são 500 ml de água. Aí eu misturo tudo, coloco o fogo embaixo e vou deixar cozinhar assim por 10 minutos, mexendo de vez em quando, né, para evitar que queime, que grude na frigideira. Aqui você também tem que checar bem a quantidade de água, se não secar. Aí depois, passados 10 minutos, eu checo se a lentilha tá macia. Se ela tá macia, eu acrescento o leite de coco. E aqui eu também estou acrescentando uma porção de manjericão, mas você pode acrescentar qualquer outro tipo de cheiro verde que você gosta. Aí eu misturo tudo, vou deixar assim cozinhar por mais uns 3 minutinhos e pronto o refogadinho.
E agora que o refogadinho e o purê já estão frios, eu vou dividir em 3 tigelas de 1 litro. E aí eu divido assim em 3 porções e também já vou deixar uma quantidade separada para mim comer de janta. Depois que eu coloquei o purê, eu coloco o refogadinho. Aqui eu tô colocando 1,5 coxa por porção. E eu também aqui tô colocando uma abobrinha que eu dourei rapidinho na frigideira. Ela tava na geladeira, eu não havia visto, então eu resolvi fazer ela para comer aqui junto. Eu só dourei rapidinho assim na frigideira com um pouquinho de azeite de oliva. E aí eu coloco as tampas e vou colocar na geladeira, né, para comer nos próximos dias. E aqui também já tô separando então uma porção para mim comer de janta, é o restante do purê e mais 1,5 coxa do refogadinho. Esse refogadinho sobrou uma quantidade também, eu fiz um pouquinho demais, então eu vou colocar nesse pote aqui e colocar no congelador para comer em outro dia.